Oi, amigos! Recebam o nosso abraço, a nossa alegria por estarmos novamente aqui na Rádio Boa Nova, no programa Caminho da Regeneração e também em mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Contando sempre com Samuel Gomes. E aí, amigo? Muito bem, desejando aí muita paz a todos. Gente, nós estamos estudando desde o programa passado um livro que a Editora do Fogo ainda está preparando para publicar. Então vocês que estão nos acompanhando agora estão recebendo esse conteúdo em primeira mão. O livro do Samuel é um livro autoral, tá? Voltado para o livro Apocalipse de João, chama-se Regeneração e Apocalipse, como é que chama? Um novo olhar? O despertar de uma nova consciência. O despertar de uma nova consciência. E esse livro está sendo entregue aqui para vocês, com textos selecionados, com conteúdos, aonde o Samuel faz uma interpretação dos versículos do Apocalipse como uma revelação direcionada para esse tempo de transição e início de regeneração que nós estamos vivendo. É isso mesmo, Samuel? É isso mesmo. Teria alguma coisa a acrescentar? Fazendo um trabalho de autoconhecimento, que o trabalho apocalíptico é mais interno do que externo. Muito bem. No nosso programa passado, eu encerrei fazendo uma pequena leitura da apresentação que o Samuel faz desse livro e ficou uma pergunta sem responder, né, Samuel? Isso. Então nós vamos ler o trechinho de novo. Nós encerramos semana passada descrevendo o processo mediúnico pelo qual João Evangelista passou, já um pouco mais velho, prisioneiro na ilha de Patmos, como foi que ele escreveu esse livro do Apocalipse, e ficou uma pergunta que eu vou repetir agora para a gente iniciar o nosso programa. O parágrafo é o seguinte: o Apocalipse, dentro desse cenário, é um convite de Jesus que nos apresentou por meio dos relatos de João Evangelista na escrita do livro homônimo, quando foi seu médium e que permitiu ampliar nossa capacidade para sermos um dia, entre aspas, o filho do homem, isto é, um ser humano mais espiritualizado que materializado. Então, a pergunta que a gente inicia hoje é: Samuel, apesar de você ter falado que o filho do homem é um ser espiritual menos materializado, por que essa terminologia de filho do homem, não filho de Deus ou não qualquer outra coisa? É porque todo estágio evolutivo que o espírito passa, ele tem uma produção e um desenvolvimento. Por exemplo, o estágio evolutivo que ele passou do reino mineral, ele desenvolveu o potencial de formação corporal, a capacidade de organizar a matéria, de explorar essa matéria. Então, vamos dizer assim, o filho do mineral é o vegetal. Tá. Por quê? O vegetal é o estágio posterior ao reino mineral. Então, todo o processo de elaboração que o espírito passou no reino mineral, ele produziu um filho psicológico, um nível de consciência psicológico decorrente daquelas experiências. Mais ampliado. Nós podemos dizer que o vegetal é o filho do mineral. Se eles fizessem a pergunta, quem é o filho do mineral? A resposta claramente seria o vegetal. Não é assim? Sim. E se nesses períodos seculares, o que o espírito passa, quando ele passa pelo reino vegetal, ele vai desenvolver uma sensação e uma capacidade de relacionar com a vida. Quando ele chega no ápice do reino vegetal, ele está produzindo o filho do vegetal. E quem que é o filho do vegetal? Animal. É o animal. Então, o animal é o fruto de elaboração evolutiva que o reino vegetal podia proporcionar. Isso então, nós estamos falando tudo a nível de princípio inteligente ainda. Tudo não nível de princípio inteligente espírito. ainda. Não, do espírito nas suas condições de princípio inteligente. Ah, então né? tá bom. Então, qual seria o filho do vegetal? O animal.
Então, aí passou pela elaboração do reino animal, que é o instinto, o desenvolvimento do potencial reativo. Quando ele elabora, o espírito passa por um processo, que é uma etapa muito grande no reino animal, ele vai proporcionar o filho do animal. Qual que é o filho do animal? O homem. Então, o homem é o resultado evolutivo do estágio que ele passou pelo reino animal. Agora, nós estamos exatamente no reino humano, que ele vai proporcionar um desenvolvimento do espírito. Para o espírito, qual então é o filho do homem? Qual que é o que se faz quando nós passamos pela evolução humana? Você vai desenvolver o desenvolvimento da consciência espiritual. Então, o que é o filho do homem? É o espírito, é o ser evolutivamente que aproveitou das experiências humanas para se identificar com a natureza espiritual. E também se identificar com a natureza de Deus, que foi o princípio de tudo. Isso. Então, quando eu começo o estágio na regeneração, eu já não sou humano. Eu sou mais espiritual do que humano. Eu estou realmente reassumindo minha condição essencial do início. Então eu passo a assumir minha condição espiritual, que era o objetivo final da evolução. Tá, então quando a gente fala que o Filho do Homem está surgindo, nós queremos dizer que daqui para frente, cada vez mais, o desenvolvimento do nosso ser vai ser voltado para as questões do espírito. Isso, porque a etapa humana é uma etapa em que esse processo é mais intelectual e informativo do que sentido. Então, Sim. Porque o homem é isso. O que o homem é? O homem é a personalização do conhecimento. Por exemplo, ele é médico. O que o homem é médico? Ele é a personalização do conhecimento de medicina. Porque o homem ele é conhecimento. Se você falar do homem, a representatividade do homem... Está ligada a tudo que ele está gestando no campo da razão. Isso. Então, a evolução humana, ela é superficial, ela é a nível de conhecimento. Por quê? É a etapa evolutiva que a condição humana... E nós temos um mundo fruto do conhecimento. Se você olhar para o mundo, é um mundo técnico. É um mundo tecnológico. É um mundo que intelectual. Porque e nós valorizamos quem? Quem é intelectual. Quem que são os caras de valor no mundo? Nós, os caras que sabem mais. Não é assim? Mas nós vamos mudar isso aí, porque a perspectiva não é de quem mais sabe, é de quem mais sente. Isso é tão interessante você falar, Samuel, porque hoje o maior bem que alguém pode ter é o conhecimento. Você vê. E nós estamos... Vale mais do que ouro. Você vê. E todo mundo bate palma, todo mundo quer um guru, todo mundo... Um guia. Olha a humildade de Jesus. Jesus não se destaca pelas condições de conhecimento. Ele buscou... Por quê? O Espírito, ele é o Filho do Homem. O que nós iremos concretizar em nós? O perfil crístico, que é o perfil de Jesus. É um perfil cuja característica mais importante é a característica sentida, é a característica espiritual. Tá. Né? Samuel, aqui você comenta que com o processo de autoconhecimento, já pegando essa vibe sua aí, tá? Nós vamos alcançar a sutilização dos nossos impulsos e forças, que ainda tentam nos governar o comportamento para que nós possamos agir de uma forma inconsciente. Mas depois nos aguarda a luz do nosso despertar interior. Tá, então nós estamos entrando no Filho do Homem, que é a era do Espírito, correto? Isso. Depois da era do Espírito tem mais alguma? Não, porque aí você já virou Espírito. Aí você só vai ser cada vez mais identificado com o Criador. Então aí, daí para frente, quando a gente pega lá a nossa classificação de mundos no Evangelho segundo o Espiritismo, primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos e perfeitos, então do regeneração para o ditoso e do ditoso para o perfeito, tudo espírito. Isso, porque a regeneração é uma adaptação para essas duas realidades. Tá, posso fazer uma pergunta boa? Pode. Depois que eu atingir esse grau aí de espírito, o que eu vou fazer? Você passa a fazer o que você faz no mundo, o que nós fazemos hoje no mundo, num parâmetro universal.
Traduzindo... O arquiteto que constrói casa e apartamentos, né, prédios, ele vai construir planetas. O botânico que mexe né, assim, com o desenvolvimento das plantas. Ele vai desenvolver botânica planetária. Então, vamos pegar um exemplo. As pessoas, vai acabar os bichinhos na Terra. Meu filho, que tem de planeta. Precisando de... Porque aí você perde o parâmetro de localização circunstancial e você começa a olhar o universo como um parâmetro amplo. Então, o zoológico, a gente olha aqui no planeta, né? A região botânica aqui, tudo aqui. Amanhã você olha assim, qual que é o planeta com características botânicas que eu vou desenvolver a evolução do princípio inteligente? Eu vou lá. Porque você não está preso mais a um planeta, não. Eu quero agora um planeta com características, onde que eu vou exercitar minha capacidade de saúde? Num planeta doente. Onde há enfermos. Porque hoje nós estamos circunscritos ao mundo. Esse posicionamento para o mundo de regeneração para frente, ele é muito pequeno, é igualzinho o berço de uma criança sendo o parâmetro da vida dela. O bebê, o mundo dela mas na hora que ela levanta do berço e olha para o quarto, ela fala assim, que é isso aí? Que tanto de espaço é esse? Que é isso? Eu achava que eu estava no domínio completo, mal ele sabe que o quarto é minúsculo. Com relação... Na hora que ele descobre então a casa, nossa senhora, que delícia. Ele faz o quê? Ele é um explorador. Até no dia que ele sai da casa, na hora que ele sai da casa, ele olha assim, que é isso aí? Não é assim? É o homem. O homem brincou de viver num continente, depois descobriu o oceano e os outros continentes, até sentir necessidade de lançar as bolas espaciais, as naves, e descobriu que a Terra não é centro de universo, coisa assim nenhuma. E agora ele sabe muito bem que o nosso sistema solar é o quê? É fundo de galáxia. É um pedacinho do pedacinho. Se você for olhar para a galáxia, o nosso sistema solar está lá na rabeira. Ele é tão fácil de deslocar que se passar uma galáxia maior, essa parte aqui é muito mais fácil de deslocar do que quem está no centro da galáxia, é igual o átomo. Nós somos praticamente um elétron dentro da galáxia. Com toda certeza. E se passar uma galáxia grande aí, nós entramos numa facilidade, né? Que a gente nem sabe o que aconteceu. Nós ainda não temos uma capacidade mental muito ampla para, inclusive, raciocinar sobre isso não, né, Samuel? É isso aí. Isso aí mexe meio com a cabeça da gente, porque, assim, é como se a gente perdesse todas as referências de vida que a gente tem hoje. E é o que a espiritualidade fala com a gente, vai perder todas as referências. Eu fico pensando assim, né, as pessoas, por exemplo, que se apegam muito à família, né? Aí desencarnam e falam assim, bom que eu vou desencarnar, vou contar com meu avô de novo, vou encontrar com meus parentes lá. Meu marido, minha esposa. Se eles já não tiver o quê? Reencarnar. Aí você fala assim, chega lá no precipitoso e fica com raiva. Não pude abraçar meu avô, mas o meu filho, você abraçou ele como neto lá. Pra que você quer abraçar? Não é seu avô não, meu filho. Avô é uma terminologia circunstancial transitória para desenvolver a afetividade. A fraternidade é que é o fundamento da afetividade. Então a fraternidade é o que? Ama todas as pessoas, porque quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos, como Jesus disse, né? Assim? É verdade. São posições transitórias que a gente tem que aprender a amar todo mundo. Porque aí você vai olhar para o outro e falar assim, esse já pode ter sido meu avô, aquele já pode ter sido minha mãe, meu marido, minha mulher, né? Assim? Mais complexo, se a gente fosse estender um pouco mais a nossa reflexão, aonde estão os nossos cônjuges do passado? As nossas mães e pais das outras vidas? Aonde estão os filhos que a gente tanto amou? Isso mesmo. Cadê estão todos espalhados aí, os vizinhos. Não? Então, assim, a referência... Agora, é muito difícil esse processo. Aqui você comenta na sua apresentação, que reproduzindo um versículo, inclusive, que está em Mateus 24:2, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso mesmo. Então Jesus já estava dizendo ali que os valores que nós temos em parâmetros de uma época, eles podem ser muito pequenos. Esclarecendo aí para todos que nos acompanham, que quando Jesus falou isso aqui,
ele estava diante do grande templo de Jerusalém, que era assim, era o ápice da religiosidade do judaísmo na época. E ele olhou o prédio e falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas não era nem a questão da edificação que ele estava se referindo mais. Demonstrando a transitoriedade da criação humana. Tudo é muito transitório. Eu fico pensando naqueles grandes poderosos de Roma, por exemplo, quando eu olhava assim, mas nós vamos ser um grande império, vamos dominar o mundo. Cadê Roma? Dominou, mas... Aí você fica olhando hoje os grandes estadistas aí, achando que vão mandar no mundo. Buscar a hegemonia. Pode achar que é igualzinho César. Um dia vai ficar só na história e ninguém nem vai valorizar, porque aí você é obrigado a estudar, porque está lá na matéria de história. Porque se não fosse isso, nem isso seria importante para nós. Tá, Samuel, quando a gente fala que não vai ficar as pedras sobre pedra, que não seja derrubada, e vincula isso ao processo do autoconhecimento, cria-se internamente, a princípio, uma resistência. Porque quando você fala assim, quem é você? Aí eu vou falar, olha, eu sou a Maria José, filha do Alexandre, da Elza, eu sou a mãe do fulano, casada com Beltrano, e eu sou médica, A gente começa a se definir por papéis. E a questão de papéis são todos transitórios. Então, assim, é como se você tirasse o chão de referência da nossa própria identidade e a gente tivesse que se referir a si mesmo de uma forma que a gente não sabe qual é. Isso, então eu perco a referência. Aí é quando a gente fala da desconstrução do nosso interior, isso traz um desconforto. Isso mesmo, porque esse desconforto é uma abertura de consciência. Uma abertura de consciência para mim, eu tenho que perder esse desconforto entrando no desconforto. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Eu tenho que perder o desconforto? Entrando no desconforto, porque quanto mais eu tenho desconforto, mais eu busco recursos de proteção. Em vez de solucionar o problema logo. Porque se eu acabo se destrói o desconforto, eu vou entrar no conforto natural, que é a perda de identificação. Porque o Espírito, como diz o próprio Jesus ao Nicodemos, ele diz assim, o vento sopra onde quer. Não se sabe de onde vem, então não se apegue às identificações do passado e nem para onde vai, porque no futuro nós não vamos ter perspectiva. Viver sem essa identificação é viver em Espírito. Porque se nós perguntarmos qual que é a identificação de Deus, você não tem nenhuma. Não tem nenhuma identificação de Deus. A única, hoje, qual que é a referência para que nós possamos falar alguma coisa de Deus? Inteligência. E olha que não estou falando de inteligência aqui como intelectualidade, não. Porque intelectualidade é uma faceta muito superficial da inteligência. A inteligência é uma amplitude de ação. Tem a inteligência emocional, amorosa, tem a inteligência prática, tem a inteligência intelectual, tem a inteligência... Quantas inteligências existem para um padrão de retratação do Criador? Tá. Quando você fala assim, eu estou falando do meu sentimento aqui no programa, tá bom? Isso. Eu penso que me aguarda um estado de solidão muito grande, porque eu perdi, você entendeu? Então eu não sou mãe de ninguém, eu não sou filho de ninguém, eu não sou o que eu faço, então eu sou o meu espírito. E esse espírito vai viver como? Na totalidade, porque aí todo mundo passa a ser referencial de importância para a nossa vida. Não mais aquelas circunstâncias apegadas, porque a gente acha que isso é amor, mas é apego, é medo. Nós baseamos nosso relacionamento no medo, porque quando eu fico apegado, eu estou com medo de perder. Quando eu não tenho nada disso, aí eu entro no amor, porque o amor sempre faz o quê? Amplia. Então, então eu não posso mais amar a circunstância. Não, você vai amar todo mundo. Quem é as pessoas importantes? Aquelas que estão do seu lado a cada momento. Porque eu só posso viver com as pessoas que estão do meu lado a cada momento. Se eu estou trabalhando num setor 8 horas por dia, quem são as pessoas mais importantes na minha vida? Naqueles instantes são as pessoas que estão do meu lado. Porque é elas que intermediam a minha vida, é elas que fazem a minha vida ser importante.
Ah, mas e seu pai, sua mãe, seu filho? Eu só posso vivenciar com eles quando eu estou do lado deles. Eu não sou pai quando não tem filho do meu lado, não. Você, exercendo sua profissão, você não é pai. Eu sou espírito. O espírito ele exerce a função que ele é chamado a cada momento. Então o futuro que nos aguarda, consequentemente, é nos engajarmos em projetos que cada vez mais amplos, Isso. que não dizem respeito somente vamos falar da Terra, por exemplo. Não são regionais, Não. São intercontinentais e depois interplanetários e depois fora da... E aí sucessivamente. Sucessivamente, você tem que ampliar para o universo. Você tem que ampliar para tudo, para todos. Porque isso é o princípio do amor. Então a solidão de fato em si, que pode ser um sentimento que nos aborda nesse processo de filho do homem, que é o espírito, é uma referência enganosa. Enganosa, porque não existe solidão, a não ser que a pessoa se prenda em algo. Tá bom. Né? Agora, Samuel, quando você fala dessa questão da gente viver cada vez mais amplo, tem um livro seu que agora eu não me lembro qual é, mas eu acho que você falou isso no Verdade Além das Aparências, sobre a questão do anonimato. Você lembra qual livro é? Pode ser a introdução do livro Futuro Espiritual da Terra? Pode ser. Pode ser. Também, se não lembra. É muita informação, a gente não guarda assim tão perfeitamente. Você poderia tocar nesse assunto do anonimato para complementar essa visão sua? Sim, porque a nossa expressão de reconhecimento, e nós estamos falando de reconhecimento, é oposto ao anonimato. Tá. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser adorado, eu quero ser... Quem não gosta de uma expressão assim, você é a razão da minha vida. Quem não gosta disso, né? Nossa assim? Senhora. É um referencial, talvez o referencial mais forte que existe no universo. E o mais pesado. Você toma o lugar de Deus. Você toma o lugar de Deus, porque é muito difícil alguém falar assim com Deus. Você é a razão da minha vida. Eu acho que eu nunca vi alguém falar isso com Deus. Que Deus é a razão da vida dele. Mas faz isso pro cônjuge, faz para um filho, né? Assim, olha a sensação de prazer do ego quando o ego se sente centro da vida. Agora, o anonimato é o oposto disso, é existir sem ser centro de ninguém. E é centro. Tem pessoas na vida que ela faz uma falta muito grande na vida das pessoas, sem que as pessoas percebam isso de forma objetiva. E ela só vai ser procurada quando ela deixar de existir naquele contexto. Exemplo. Por exemplo, nós chegamos num ambiente, ele está sempre limpo. Não é eu que faço. Não é você e não é o outro. No dia que essa pessoa que faz essa limpeza não for, aí você começa a falar assim, mas o que está acontecendo? Cadê o ambiente limpo? Aí você fala assim, mas quem fazia isso? Era a pessoa, aí você vê a importância da pessoa, que não era aquela pessoa que você evidenciava. Você só vai perceber a essência dessas pessoas quando elas realmente fazerem falta na nossa vida. A nossa sorte é que Deus nunca vai fazer falta. Ele vai estar sempre presente. Mesmo que nós não o valorizemos. Samuel, você está falando numa coisa que no mundo, a frase que a gente mais usa é eu que fiz. Eu que fiz. É a assinatura. Não, que comida gostosa. Eu que fiz. Escrever um artigo. Maria José. Isso. É uma proposta difícil. Por quê? É a proposta da existência de Deus. Se o Espírito está caminhando para existir com reflexo no Criador, porque esse é o padrão de vida mais extraordinário que existe. Então, apesar de nós não percebermos isso como padrão de vida. Então vamos lá. Quando a gente estava lá atrás, igual você falou lá no nosso programa anterior, no mineral, vegetal, animal, minal, um reino filho do outro, tinham espíritos intercedendo a nosso favor. Isso. Anonimamente. Isso. Não sei nem quem é que me ajudou. Isso. E eles não estão nem preocupados com isso. Já foi para outro óleo. É igual um
um instrumentista, um artista que está mais preocupado com o conteúdo do que se ele vai aparecer na obra. Tá bom. Mas como nosso tempo está esgotando, novamente, né? Para variar, nosso tempo termina. Nós desejamos a todos muita paz para essas reflexões que nós estamos conversando. Tenham uma belíssima semana, fiquem com Deus e vamos aceitar o anonimato, né? É isso mesmo. Beijo grande.